Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Viés, o canal de produtividade da sua empresa. Neste vídeo nós iremos demonstrar um resumo de como chegamos no valor de P. Falamos a respeito do valor de P em outros vídeos comparando subgrupos. P é maior do que alfa, P é menor do que alfa, hipótese nula, hipótese alternativa, e é neste vídeo que nós vamos entender melhor como é que se compõe este mecanismo de apuração do valor de P. Tá? Primeiramente, iremos falar um exemplo de processos. Em gestão de processos, um bom processo deve ser repetitivo, estável, previsível e confiável. Porque aquele processo que se repete em mais vezes, com estabilidade, ele obviamente ele é previsível porque a gente sabe o comportamento dele pela estabilidade, o quanto ele vai sempre permanecer gerando os mesmos valores. Isso gera uma confiabilidade muito enorme para os gestores das áreas. E quando a gente fala de processos previsíveis, estáveis, confiáveis, nós estamos falando do comportamento de uma curva normal em processos. Tá? O que nós estamos falando é que nós vamos ter muitos valores que estão próximos da sua própria média e poucos valores ao extremo da curva de Gauss. Essa curva de Gauss ela é formada parecida com um sino. Esse pico da curva, esse comportamento aqui no pico da curva, representa a estabilidade do processo, porque é a média característica da curva de Gauss. Os valores vão estar próximos à sua própria média. Isso vai gerar uma estabilidade na análise do processo. Quando os valores estão distantes da sua própria média, no caso nos extremos da curva, nas caudas da curva, nós estamos falando que existe uma instabilidade no processo. Então, para chegarmos ao conceito do valor de P, se P é maior ou menor do que alfa, hipótese nula, alternativa, precisamos compreender primeiro o comportamento da curva, Como se forma a curva? A curva de Gauss, a partir da sua própria média, podemos jogar 3 desvios padrões para o lado esquerdo dela e 3 desvios padrões para o lado direito dela, formando 100% da área da curva. E quando os valores estão próximos entre si, mais uma vez frisando, nós estamos falando de uma instabilidade, porque vai estar próximo à sua própria média. Bom, vamos citar um exemplo aqui para entendermos melhor esse comportamento do valor de P. Suponha que o seu horário de trabalho de entrada é às 8 horas da manhã. E, historicamente, a média de chegada é às 7h50, com desvio padrão de 5 minutos. Quando a gente plota isso na curva, o pico da curva representa a média de chegada do horário, 7 horas e 50 minutos. E nós jogamos 3 desvios padrões para a esquerda, Vai diminuindo, de 7h50 a 7h45, de 7h45 a 7h40, de 7h40 a 7h35. Porque o desvio padrão é de 5 em 5 minutos. E para o lado direito da curva a gente acrescenta 7h50 a 7h55, primeiro desvio, 7h55 a 8 horas o segundo desvio e 8h05 o terceiro desvio. Então, nós estamos a partir de uma média centrada aqui no processo, considerando 3 desvios para menos e 3 desvios para mais a cada 5 minutos. Dentro do conceito da curva da normalidade, nós estamos falando que para 3 desvios para menos e 3 desvios para mais, estamos compondo 100% da área da curva. Ou seja, 100% do horário de chegada do trabalho vai estar entre 7h35 e 8h05 da manhã. Historicamente, nós vimos que em cada 100 vezes que o cartão foi registrado, haviam 97 marcações de registros antes das 8 horas da manhã e 3 marcações após as 8 horas da manhã. Ou seja, 97% das entradas ocorreram de uma forma esperada e previsível até as 8 horas da manhã, que é o teu horário de chegada, você sempre vai estar buscando chegar antes ou até as 8 horas da manhã. Tua média é de 7h50, 7 horas e 50 minutos, no horário das 7 horas e 50 minutos. Mas você sempre se preocupou em chegar às 8 horas e isso em 97% das vezes em cada 100 ocorreu de uma forma previsível e esperada. Porém, 3% do horário de chegada teu ocorreram de uma forma acima das 8 horas da manhã, inesperada e imprevisivelmente, Você está acima das 8 horas da manhã, chegando em 3%. Isso pode ter ocorrido em função de uma batida no trânsito, em função de um sinal quebrado, um engarrafamento,
ou uma chuva torrencial que alagou o trajeto que você vai para o trabalho. Então, isso ocorreu de uma forma inesperada e imprevisível. Nós estamos montando aqui na curva de Gauss a tua média histórica e o comportamento que até este ponto que está registrado aqui corresponde à área de confiabilidade do processo, 97% do preenchimento da área da curva. E os 3% restantes é inesperado, é um risco, né, que pode ocorrer a qualquer momento, em 3%. Nós estamos falando dessa outra área da curva aqui do lado direito, para fechar os 100% da área da curva. Aí suponha que recentemente alguém chegou a fazer uma coleta de dados, um Black Belt, um Green Belt, qualquer pessoa que trabalha na área, né, para analisar este processo teu. E aí eles coletaram, através de uma amostra representativa suficiente com distribuição normal, uma quantidade de dados que chegou a uma média, né, de horário de chegada no trabalho às 8 horas e 3 minutos. Então nós estamos observando que nessa coleta de dados, os valores que foram coletados apresentaram uma média acima do que era esperado na média histórica. Tua média histórica de chegada de horário ao trabalho é de 7 horas e 50 minutos e esta amostra apresentou um horário de chegada ao trabalho de 8 horas e 3 minutos. Tá? Observe então que vai haver uma grande probabilidade de ultrapassarmos o ponto que a área define historicamente o atraso ao trabalho, que é 8 horas. Esse ponto aqui que nós estamos falando. Ó. Aqui é a área do risco. Aqui para a esquerda é a confiabilidade, para a direita é o risco. Então, para a esquerda é 97% e para a direita são os 3% de risco. Então, pela probabilidade dessa ocorrência ter sido bem maior do que a tua média histórica, 8 horas e 3 minutos, existe uma forte tendência de que esteja existindo realmente um atraso no horário de chegada do trabalho. Então, definimos a área da curva do lado esquerdo com 97% de confiabilidade e a área direita com 3% de risco. Da mesma forma, iremos fazer para a probabilidade das ocorrências. O valor que vai estar à esquerda da área da curva irá representar a probabilidade das ocorrências. E o valor que estiver à direita da área da curva vai representar o valor de P, o tão conhecido valor de P. Ou seja, em probabilidade, o fato de você estar chegando às 8h03 em média, num horário de trabalho atrasado, representa 99%. Você pode chegar às 7h35, às 7h40, às 7h45, 7h50, 7h55, mas também vai estar chegando após as 8 horas na área da curva, representando 99% da probabilidade de chegada de atrasos. Esta diferençazinha que existe na área aqui, olha, essa diferença que estamos falando aqui, é o valor de P, a área do valor de P. Observe então que o valor demarcado da área do valor de P aqui, ó, é um valor menor do que o valor que corresponde à área do risco alfa. A área do risco alfa é toda essa aqui, e P é menor do que alfa. Tá? 1% é menor do que 3%. Logo, comparando o valor de P com o risco alfa, podemos ver perfeitamente que P é menor do que alfa. Ou seja, a média das ocorrências vindo das amostras está na área do risco em relação ao histórico do processo, representando uma situação inesperada. Várias situações estão ocorrendo inesperadamente que faz com que você chegue atrasado. Pode ser aí uma quantidade maior de engarrafamentos, pode ser você também deixando de colocar o alarme para despertar no celular para sair para trabalhar. Ou seja, a influência de atrasos é bem maior. Em teste de hipótese, assumimos duas situações para comparar valores de média, desvio padrão, mediana, proporções. São duas hipóteses. A primeira hipótese que vamos falar é a hipótese nula, onde nós iremos assumir a hipótese quando os valores comparativos estiverem próximos entre si, que não é o nosso exemplo aqui. A outra hipótese é a hipótese alternativa, onde assumiremos essa hipótese quando os valores comparativos estiverem distantes entre si, que é o nosso exemplo que estamos falando aqui. A média histórica do processo é 7 horas e 50 minutos e encontramos os valores que provêm de uma coleta de dados
em média de 8 horas e 3 minutos no horário de chegada ao trabalho. Então observe que 8 horas e 3 minutos está muito distante das 7 horas e 50 minutos. Então o valor de P é menor do que o risco alfa que nós estamos falando. Tá? Por outro lado, a comparação de um valor médio amostral, por exemplo, se a média dos dados coletados fosse de 7 horas e 53 minutos, que é essa linha vermelha aqui, próximo da média histórica, iria representar uma situação esperada. Ou seja, nós estamos falando que a média histórica é 7 horas e 50 minutos e que os dados coletados foi de 7 horas e 53 minutos. Observe aqui que a situação agora é inversa. O valor de P, a área do valor de P que nós estamos falando, é maior do que a área do risco alfa histórico. Então, nós estamos falando que P é maior do que alfa, a hipótese nula. A hipótese nula prediz ao fato de que não existe uma diferença significativa na comparação das médias, entre a média histórica de 7 horas e 50 minutos e a média dos dados coletados de 7 horas e 53 minutos. Então, para valores coletados com médias próximas em relação a um valor histórico informado, nós estamos dizendo que a hipótese é nula. E para valores coletados com médias distantes em relação aos valores históricos informados, estamos falando que a hipótese é alternativa, onde a área do valor de P é bem menor do que a área do risco alfa. Tá? Esse é o teste de hipótese que nós chamamos. Né? Esse teste de hipótese é chamado de teste Z para uma amostra. É um teste de hipótese para comparar se um valor médio amostral, que é o que nós estamos coletando agora, está próximo ou não de um valor médio informado, que no caso é um valor histórico, pode ser uma especificação, pode ser um valor ditado em norma, tá? No qual assumiremos uma das duas hipóteses, dependendo da distância entre si dessas médias, o comportamento do valor de P irá mudar, para ser maior ou menor em relação à área da curva de probabilidade. Tá? Bom, os testes de hipótese também podem ainda comparar médias, medianas, desvios padrões e proporções para duas ou mais amostras. Nós estávamos falando em vídeos anteriores de comparação de subgrupos e estávamos sempre comparando médias dos subgrupos Pedro e Marcos, dois operadores com seus tempos médios de atividade. Então, se as médias entre tempo de Pedro e Marcos estiverem próximas entre si, a hipótese vai ser hipótese nula, P maior do que alfa, não existe uma diferença significativa na comparação das médias. Porém, se as médias de Pedro e Marcos, do tempo de Pedro e Marcos, estiverem distantes entre si, hipótese alternativa, o P é menor do que alfa, existe uma diferença significativa na comparação das médias. Falamos também a respeito da variação dos tempos de Pedro e Marcos. Variação é desvio padrão e falamos na igualdade de variância. Então, se a curva de distribuição de Pedro estiver mais enxuta do que a curva de distribuição de Marcos, dos dados de Marcos, estiver mais dispersa, você vai comparar desvios padrões. Tá? Então, Pedro é mais estável do que Marcos, então a curva dele é mais enxuta em relação à curva de Marcos, que é mais dispersa. Porém, se as duas curvas estiverem com comportamentos enxutos, né, muito próximos entre si em termos de variação, o valor de P vai ser hipótese nula, P maior do que alfa. É sempre assim, comparando com o mesmo mecanismo. P vai ser maior do que alfa quando os valores comparativos estiverem próximos entre si, e P vai ser menor do que alfa quando os valores comparativos estiverem distantes entre si. Esse foi o nosso vídeo, onde nós estamos fazendo um resumo total, global, aqui do valor de P, a partir dos vídeos que nós vimos anteriormente de comparação de subgrupos. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, né? Vai na página do YouTube, no canal Sem Viés, e curta esse vídeo para que a gente possa ter uma quantidade de visualização melhorada. Se vocês também tiverem algum comentário a ser feito, vocês podem também fazer isso lá na página do YouTube. E se inscrevam no canal Sem Viés,
Porque o canal Sem Viés é o canal da produtividade das empresas, né? A gente vai estar sempre postando novos vídeos, eliminando dúvidas a respeito de comportamentos estatísticos e tratamos a respeito de melhorias de processos, tá bom? Muito obrigado, gente, e até o nosso próximo vídeo.